Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos aqueles que a partir de agora estão vendo e ouvindo este programa, o programa A Bíblia e a Família, que está iniciando agora. É uma alegria muito grande ter você conosco e nós queremos pedir que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem ser abençoadas. Hoje nós temos um tema muito interessante para tratar na programação e fique conosco então até o final. Casais que se uniram em matrimônio com o firme propósito de constituírem família e de serem felizes, com o tempo descobrem que não conseguem viver juntos e apelam para o divórcio. As estatísticas mostram que o número de divórcios tem crescido assustadoramente, não apenas entre aqueles que não têm compromisso com nenhuma igreja, mas também com aqueles que frequentam igrejas. Mas a pergunta é: será que o divórcio é a saída? O tema do programa de hoje é exatamente uma afirmação de que divórcio não é a saída. E para nos ajudar na programação nesta noite, nós estamos com o presbítero Jean Lopes, que é presbítero aqui em nossa igreja, e nós queremos convidar o irmão Jean para ele poder dar as primeiras considerações para os nossos ouvintes nessa noite. Irmão Jean, paz do Senhor. Amém, Ronaldo. Prazer imenso, viu? Estamos hoje aqui para juntos a gente aprender mais a palavra de Deus. Nós entendemos, queridos, que a Bíblia, sem dúvida nenhuma, ela é o manual, Ronaldo, de fé, regra e prática para todos nós. E o tema, como você falou há pouco, sem dúvida nenhuma tem atingido todos os lares e certamente nós vamos aprender muito hoje. Muito bem, graças a Deus. Então nós vamos orar ao Senhor e logo em seguida nós vamos ouvir uma música bonita para que logo em seguida possamos voltar com algumas perguntas que o presbítero Jean estará nos esclarecendo. Então oremos ao Senhor neste momento. Santo Deus, queremos louvar Teu nome e outra vez, Senhor, suplicar a Tua ajuda para que tudo que for discutido, comentado aqui nesta programação seja, Senhor, direcionada por Ti, pelo Teu Espírito Santo, porque nós entendemos que a Tua palavra, Senhor, ela tem o poder de penetrar nos corações, de mudar vidas, de mudar relacionamentos e de fazer com que famílias que estão, quem sabe, a ponto de serem destruídas por separação, elas possam respirar e voltar, Senhor, a ser uma família unida. Pai, pedimos que ajude a cada um de nós, que tudo que for feito aqui seja feito para a Tua glória. Obrigado por tudo e por estar aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos ouvir a primeira música do programa e fique conosco porque já começou o programa A Bíblia e a Família. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor e iremos louvar a Deus com este hino, Para Onde Vão as Aves.
elas vão chegar. Foi assim, pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e um mistério conheci. Quando acordei, vi o sol que nascia e logo avistei. E as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar. Se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Meu rumo também era assim, não ter para onde ir, não ter certeza de voltar, nem saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves, saber onde elas vão chegar. Muito bem, estamos de volta com o programa Bíblia Família. E antes de nós abordarmos o nosso tema, você deve lembrar muito bem, hoje estaremos falando, discutindo dentro do tema divórcio não é a saída. E nós queremos ler um texto bíblico que se encontra em Mateus capítulo 19, versículo 3 até o versículo 8. Você pode tomar a sua Bíblia aí em sua casa e ler conosco. Mateus capítulo 19, versículos 3 até o versículo 8. Nos diz assim o texto: Então chegaram ao pé dele, de Jesus, os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, os fariseus: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do coração, do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Nós temos lido o texto de Mateus capítulo 19, versículo de 3
a 8, que relata a resposta de Jesus a uma indagação dos fariseus em relação ao divórcio. E nós estamos aqui nessa noite tratando do tema divórcio não é a saída. Já apresentamos o nosso irmão Jean, que está aqui para nos ajudar, e eu quero dirigir-lhe a primeira pergunta nesta noite. Irmão Jean, divórcio realmente não é a saída? E por que divórcio não é a saída? Amém, queridos. Que pergunta difícil, né, queridos? Mas ela tem base bíblica para isso, né? Nós encontramos na Bíblia a resposta, Ronaldo, para essa pergunta. E, sem dúvida alguma, o texto que você leu já serve como base para isso. É muito interessante que foi essa pergunta que os fariseus fizeram para Cristo. Eles chegaram para Cristo já indagando: é lícito se divorciar, deixar, se separar da sua esposa por qualquer motivo? Ele já aborda logo assim. E Jesus, ele dá uma resposta na palavra. Ele volta lá para Gênesis, Ronaldo. Ele volta para Gênesis e diz assim: olha, você não tem lido não o que Deus fez lá no início? Diz que ele fez macho e fêmea, e diz que deixará o homem pai e mãe, apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Mas aí eles insistem com a pergunta. Eles insistem: mas olha, e por que em Deuteronômio 24, porque lá na lei está escrito que Moisés disse que poderia repudiar sua esposa, poderia divorciar-se? Aí Jesus, ele é categórico e diz assim: olha, isso foi aberto uma exceção pela dureza do vosso coração. Foi aberta essa exceção por uma dureza, mas no princípio não foi assim. Veja que o mestre dos mestres, ele traz os fariseus para a palavra, Ronaldo. Ele mostra que no início Deus fez o homem para viver com a sua esposa. E o que é que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é uma banalização. Enquanto que Jesus estava falando de uma possível, de talvez uma possibilidade de divórcio num caso extremado. E eu posso até dizer aqui, irmão Ronaldo, que o divórcio, ele pode ser, irmão Ronaldo, uma porta de saída, ou melhor, uma janela de emergência. Uma porta ou uma janela de emergência numa situação extremada. Mas o que está se havendo hoje é uma inversão de valores. As pessoas estão pegando o que é uma exceção e tornando regra. Estou vivendo com ela, estou vivendo com ele e não estou gostando mais. Nós vamos ver aqui os motivos, as causas. Nós vamos ver aqui as consequências disso tudo. Eu não quero mais viver. Eu acho que divórcio não é a saída. Não foi isso o que Deus projetou. Não é isso que está no manual de Deus e nem no coração do Senhor. Isso é tão sério, Ronaldo, que a palavra de Deus e as estatísticas mostram como é grave. E eu quero trazer alguns dados do IBGE que revelam, que faz um diagnóstico do que está acontecendo hoje. Só para você entender, nós estamos no ano de 2021, mas em 2020 se separaram mais de 44 mil casais. Isto é, houve um aumento de 15% em relação a 2019. Olha como isso é grave. Nós estávamos num período, no pico, no auge da pandemia, aonde a maioria das pessoas ficaram em casa, houve o chamado isolamento social. E o que acontece? Eu agora estava no seio da minha família. Eu não, eu fui uma exceção, eu trabalhei. A minha empresa não abriu exceção não. O que é que acontece? A maioria das pessoas estavam em casa
no seu lar um ambiente de paz e harmonia, onde deve ser o melhor ambiente. E o que é que aconteceu? Houve um aumento. As pessoas, os casais, os cônjuges não conseguiram se relacionar. E houve um aumento de divórcio. Assim que começou a haver as primeiras liberações e começou pela internet, as pessoas começaram a se divorciar. E o aumento foi de 15% a mais. Um outro dado, tá? Em 2020, cresceu no Google, na barrinha lá do Google de busca, 5.000% a palavra divórcio, como se separar, como se divorciar. Mas isso não é o de menos. O que aconteceu é que nesses últimos 5 anos, de 2015 para cá, houve um aumento de separações em 75%. Eu estou aqui, irmão Ronaldo, trazendo esse diagnóstico do nosso Brasil. São pesquisas sérias, mostrando como é sério e como é grave isso. E eu quero dizer a última pesquisa, Ronaldo. A média de pessoas casadas era cerca de 18 anos. Hoje caiu para 13 anos e 8 meses. É alarmante, é preocupante. E a igreja do Senhor está aqui na terra para alertar nós como mensageiros do Senhor. E o programa A Bíblia e a Família, ela está sendo um arauto de Deus. E eu tenho certeza que esse programa de hoje, ele vai ser tanto preventivo, Ronaldo. Eu creio em Deus, que ele será tanto, Ronaldo, preventivo, como eu espero que também seja corretivo para algumas pessoas, alguns casais. Fica conosco que o programa de hoje, ele certamente vai ser forte. E a pergunta inicial, será que é a melhor saída? Será que é a saída? Por quê? Não é a saída. Não é isso que Deus quer para nós. Jesus, ele refutou os fariseus dizendo não. No princípio, o projeto de Deus não é esse, não é separação, não é divórcio. O projeto de Deus é casamento alicerçado na rocha, até que a morte os separe. Deus, eu costumo dizer que Ele idealizou, Ele restaurou e Ele é o Salvador da família. Por isso, seja família, ame sua família e viva em família. Amém. Irmão Jean, nós quando lemos o texto de Mateus 19, versículo, o texto que nós lemos, nós vemos Jesus, ele fazendo menção ao princípio, quando Deus, ele mostra o real propósito dele em formar, em juntar homem e mulher, em criar, em estabelecer o casamento. Jesus, ele foi muito claro quando ele disse, olha, no princípio não foi assim. Vocês não leram? Porque o que é que está escrito lá? Lá em versículo 24 do 2º capítulo de Gênesis, foi o texto que Jesus citou. Portanto, deixará o homem o pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Jesus citou isso aqui para lembrar, para levar os seus ouvintes, seus questionadores, a lembrarem de qual era a real vontade de Deus em relação ao casamento. E ele ratifica isso, porque ele diz assim, portanto, ou seja, depois que ele citou a palavra de Deus lá em Gênesis, de que que o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua esposa e serão ambos uma só carne, ele diz, portanto, agora é a palavra de Jesus,
Portanto, deixa eu ver aqui, verso 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nós podemos entender que essa palavra de Jesus, esse portanto de Jesus, é uma reafirmação de Jesus em relação ao casamento. O desejo de Cristo é que o casal não se separe, seja um casal que viva até que a morte de fato os separe. Então, nós poderíamos dizer, baseado nisso, que esse crescente número de divórcio, ele é um afastamento da vontade de Deus para a vida do homem? Sem dúvida alguma, está muito claro isso. O homem, quando Jesus diz aqui, no próprio Mateus 19, que ele vai dizer que foi por causa da dureza do coração, está claro aqui. O desejo de separação não parte de Deus. Enquanto você falava, Ronaldo, eu lembrava que não tem nenhum texto bíblico, com exceção de Deuteronômio 24, quando há essa exceção escrita por Moisés, mas em Gênesis 9, em Gênesis, João capítulo 2, quando Jesus vai a uma festa de casamento, ele ratifica, assim como Mateus aqui 19:6, ele diz: o que Deus uniu, que Deus ajuntou, não separe o homem. Ele ratifica na festa de casamento. Ali o vinho acaba, ele está lá presente para a alegria, simbolizando, vamos dizer aqui, o vinho, a alegria, a presença do Espírito, a presença de Deus no casamento. E também Hebreus vai dizer isso, que venerado, honrado, respeitado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, falando do casamento, do relacionamento conjugal. Deus, ele está exatamente mostrando, através desses textos que nós lemos, Jesus mostrando aqui, Deus mostrando pela Bíblia o que está no seu coração, o projeto de não separar, de viver unido. E por que o homem está fazendo isso? A dureza do coração, a falta de perdão, a falta de relacionamento primeiro com Deus. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Muito bem, e a gente falou aí sobre alguns textos que falam sobre a vontade de Deus para o casamento, mas e sobre o divórcio, propriamente dito? O que a Bíblia diz ou fala sobre o divórcio? É muito forte que nós vamos ler aqui. Entretanto, queridos, é a palavra de Deus. Livro de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. E ele vai trazer uma afirmação muito forte. Eu convido para que você leia conosco Malaquias capítulo 2, versículo 14 por diante. Você que está em casa com a sua Bíblia, eu convido para que você pegue ela pelo celular ou vá na sua estante. Jesus, Deus, usando o seu profeta Malaquias, ele traz uma palavra muito forte para os sacerdotes da época. E Deus questiona aqueles homens que deveriam ser pastores, deveriam cuidar do povo de Deus, que deveria ser o intermediário, o canal entre Deus e os homens. E o que é que acontece? Eles estavam se afastando de Deus. Eles se afastaram de Deus de uma forma tal, chegando ao ponto de até o povo, a tribo ou o país chamado Judá, eles estavam tão distantes de Deus que ao ponto de eles buscarem mulheres que adoravam outros deuses. E houve um adultério ali forte, tanto espiritual, quanto material, quanto físico. E Deus usa o profeta Malaquias, no capítulo 2, a partir do versículo 14, eu quero ler, e ele vai mostrar, ele vai dizer o que Deus pensa.
Deus, ele tem prazer, Ronaldo, na aliança. A aliança, o contrato, é algo que Deus honra, que Deus, que está dentro da Bíblia. O tempo todo Deus faz a aliança e faz conserto. E Deus ama isso, Deus honra isso. E Ele quer que a gente também, nós também, respeitemos isso. Malaquias 2, versículo 14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, infiel, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, da aliança. Os homens aqui estavam questionando a Deus. Olha, nós oferecemos sacrifício e Deus não atende mais, Deus não nos ouve. Por quê? Porque Deus foi testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, com a qual você foi infiel, sendo ela a tua companheira e a mulher da aliança, do concerto que você fez. Verso 15. E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel, desleal para com a mulher da sua mocidade. Deus fez um, Ele buscava que o nosso espírito e a nossa alma tivesse contato com Ele. E Ele vai dizer, não seja infiel. Ele buscava pessoas que fossem piedosas, que tivessem comunhão com Ele. Mas vocês têm sido desleal para com a mulher infiel da sua mocidade. Versículo 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece, que odeia o divórcio. E aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais, infiéis. Porque o Senhor, o Deus de Israel, odeia o divórcio. Isso, Ronaldo, é o que está no coração de Deus. Ah, como nós desejamos, Ronaldo, que esta palavra, que este programa, eu creio que ele vai atingir centenas, dezenas de milhares de pessoas, não só neste ano de 2021, neste mês, mas que ele vai ficar aí por muitos e muitos anos, se Cristo não voltar. E este vídeo, esta palavra que nós estamos lendo aqui, poderosa, está revelando, Ronaldo, o coração de Deus, está revelando o que está no coração do Senhor. O Senhor está dizendo, o Senhor, o Deus de Israel, eu odeio, eu aborreço, eu não tenho pacto com o divórcio, não é isso que eu planejei, não é isso que eu quero para você, mulher, para você, homem, não é isso que eu quero para os lares e para as famílias. Deus está deixando claro na sua palavra, através desse texto, dizendo para aqueles homens que eram sacerdotes, que eles estavam quebrando a aliança com Deus, buscando outros ídolos, mas também eles também estavam quebrando a aliança com sua esposa, sendo infiéis a ela, se prostituindo. Inclusive, os homens estavam deixando suas esposas, as mulheres com quem eles casaram, para buscarem mulheres que adoravam outros deuses. A prostituição era tanto física, Ronaldo, quanto espiritual. Então, a pergunta é, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, que Deus não tem pacto com o divórcio, Deus não deseja o divórcio. Gênesis capítulo, ou melhor, Mateus capítulo 19, que nós lemos, Jesus ele não ratifica o argumento que os fariseus trazem para ele. Antes ele retifica, ele corrige e diz, olha, vamos para o princípio. Mas e a exceção que Moisés falou? Ali foi pela dureza do vosso coração. Jesus ele levou
os fariseus para a palavra, para o princípio. Hebreus diz: venerado, respeitado, entre todos seja o matrimônio. É algo que Deus respeita. Você fez uma aliança com a sua esposa, de amá-la, de respeitá-la, e esse compromisso ele deve ser honrado. É isso que Deus deseja. Amém. Graças a Deus, você está conosco assistindo ao programa Bíblia e Família. Nós estamos abordando o tema divórcio não é a saída. E estamos aqui com o presbítero Jean Lopes, que está nos ajudando, nos trazendo algumas informações bíblicas e também não bíblicas, né, do dia a dia, sobre essa questão do divórcio, que tem sido, infelizmente, trazido dificuldades para as famílias brasileiras. E, irmão Jean, você falou sobre a questão do que a Bíblia diz. Mas, certamente, como uma pessoa que lidar com essa área, que pesquisa, certamente você deve saber por que os casais, quais são os motivos ou os principais motivos que levam os casais a se divorciarem. Então, poderia trazer para nós algumas informações por que os casais estão se divorciando? Quais são os principais motivos que levam os casais ao divórcio? Queridos, você que nos vê e que nos ouve, deixa eu te dizer uma coisa. A pergunta de Ronaldo é: quais as causas? O divórcio, sem dúvida nenhuma, é algo desastroso num casamento. E eu peço a misericórdia de Deus, Ronaldo, sobre o meu casamento, sobre o teu e sobre o seu também, querido irmão. E as causas? O topo, Ronaldo. A primeira, o motivo número 1, se nós fôssemos colocar numa lista e elencar na ordem das mais sérias, eu diria a infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal ainda hoje é a maior causa de separações, de divórcios. Os divórcios têm acontecido, têm atingido, irmão Ronaldo, todos os lares. E aqui eu digo, cristãos e não cristãos. E eu quero dizer mais, hoje ele está em torno de 57%. A quantidade de pessoas que casam, de cada 10, praticamente 5,7 casais separam. E tem mais, viu? E esse número tem crescido entre os pastores. No meio cristão, esse percentual é igual também. É muito sério. E a infidelidade conjugal tem sido a causa número 1. Infelizmente, a prostituição, a ser infiel para com o seu cônjuge. E claro que, infelizmente, o homem ainda é o maior causador, né? Ele que geralmente é mais infiel. Vale ressaltar, irmão Ronaldo, que entre as mulheres está crescendo esse número, tá? Elas estão, infelizmente, a infidelidade por parte das mulheres está crescendo muito. Então, querido, meu amado, meu amigo, meu irmão que nos ouve, você não está livre disso. Eu não estou livre disso. Mas nós precisamos pedir abrigo ao Senhor dos Senhores. Pedir a sua graça e a sua misericórdia para que nós tenhamos a prudência e a sabedoria de lidar com estes conflitos, com estas situações quando elas baterem a nossa porta. A infidelidade. E nós não vamos aqui abordar esse tema, que certamente daria um programa só voltado para essa questão da infidelidade. Como ela acontece, por que acontece, seria um tema para a gente pensar depois nisso. Nós não vamos apenas elencar, listar os principais. E na segunda colocação, eu poderia dizer assim, infelizmente, estão as finanças do casal, Ronaldo. As finanças conjugais,
As finanças do casal é um dos motivos que causa separações. Os casais não sabem lidar com o dinheiro. Infelizmente, eles têm dificuldade de lidar. Uma hora porque tem e não sabem administrar, gerir, fazer uma gestão correta das finanças. Outrora porque não tem. O que tem é gasto de toda forma e tem pouco. Isso causa conflitos, causam brigas e vão causando ranço e ranhuras e depois rachaduras e infelizmente contribui para o divórcio, porque não sabem lidar com as finanças. Mas existe ainda um outro fator também, que esse fator também com certeza ele contribui bastante. Em terceiro lugar, eu poderia dizer, Ronaldo, eu quero dizer que é a questão da incompatibilidade de gênios. Isso seria tema para a gente pensar depois. Também trazemos uma abordagem melhor dos 4 perfis comportamentais, Ronaldo. É um assunto tão interessante isso. Não são necessariamente os temperamentos, mas perfis comportamentais que nós temos. Tem uma determinada pessoa que ela tem um perfil mais comunicativa, que alguns chamam comunicativa ou dominadora. É um perfil comportamental. Já existe um outro perfil chamado analítico, que você analisa, você pensa muito, você projeta mais. Então existem vários perfis comportamentais. E o que é que acontece? Homem e mulher se unem, obviamente, eles se atraem, normalmente, porque geralmente eu vejo no outro, vou falar de mim, tá, queridos? Eu vejo na minha esposa, quando eu me apaixonei por ela, dentre várias razões pelas quais eu me apaixonei por ela, vale dizer, já que eu falei dela, meu amor, um beijo pra ti, eu te amo demais, tá? Eu não vou perder a oportunidade. Calmiane, o nome dela já é Calmiane, já é de calma. Ela tem ela é calma, Ronaldo. Você conhece? Ela é uma pessoa tranquila, calma, ela pondera, ela pensa, ela analisa mais. Jean, totalmente o oposto. Eu estou aprendendo hoje, mas eu já dei tanta cabeçada na linguagem popular, já meti os pés pelas mãos, é uma linguagem popular que a gente usa também. Sou mais comunicativo, falador. Isso foi uma das coisas que eu observei nela. Nós estamos falando aqui da incompatibilidade de gênios. Uma pessoa tem um determinado temperamento, outro tem outro, e isso no começo de um relacionamento é o que atrai. E infelizmente lá na frente é às vezes causa de separação. Foi dito aqui há pouco, e a glória seja para Deus, né? Nós estamos nessa igreja, a Assembleia de Deus, em Santa Rita, há mais de 30 anos, né? Eu costumo dizer, desde que eu tinha cabelo, e há mais de 10 anos que nós cooperamos, eu, Ronaldo e outros casais, no Ministério Família da igreja. E nós temos hoje um canal lá no YouTube, a gente fala sobre família, enfim. E o que é que acontece? Nós lidamos com casais, com famílias diariamente. E isso, Ronaldo, eu tenho visto. O que atraía no outro, exemplo, eu conheço histórias assim, tá? A intelectualidade do outro. Eu admirava ele porque ele era intelectual. Eu pergunto, o que é que você... Eu já lidei com um casal, por que é que você se apaixonou por essa mulher? Ou por este homem? Ele era muito intelectual. Ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa... Aí hoje... ele fala muito, ele lê muito. Eu não suporto isso. Percebe? Não, o que você viu nela? Porque ele é uma pessoa enérgica, é atuante, é uma pessoa dinâmica. Aí quando é hoje, eu vou me separar porque ele não para, ele não pensa, ele fala demais. Mas são características do temperamento ou do perfil comportamental daquela pessoa. E aí, isso é um motivo que eu considero banal, Ronaldo.
É um motivo que nós temos hoje 4, 5 anos de namoro. As pessoas namoram 3, 4, 5 anos. E depois dizem assim, eu não quero mais ver com você porque você é diferente de mim. E tem que ser diferente. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, já que Deus está nos conduzindo para falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu te falar algo aqui importante. O que você tem que observar, o que você vê de virtudes no teu cônjuge, valoriza ele pelas virtudes que ele tem, porque é algo que você não tem. Por exemplo, eu não tenho o que a minha esposa tem, e eu admiro, e eu amo, e eu aprendo com ela. Nesses 25 anos de casado, eu costumo dizer que eu sou o acelerador dela e ela é o meu freio, e não tem nada de errado nisso. Imagina que chatice, que tédio seria se nós fôssemos iguais. Então valorize o que o seu cônjuge tem que você não tem. E certamente ela vai também valorizar o que você tem que ela não tem. Perfis comportamentais. Gênios com incompatibilidade. Você precisa lidar com isso. Um outro motivo. Criação de filhos. É sério. As pessoas hoje, os pais não sabem mais criar os filhos e educá-los. Nós trouxemos aqui um tema em um dos vídeos atrás, há umas 4 semanas atrás, há 1 mês e meio atrás, nós falamos sobre criação de filhos. E isso é tão complicado, ou melhor, tem se tornado, irmão Ronaldo, tão complicado, os pais não sabem mais. Um quer ensinar A, o outro quer ensinar B, e eles não sabem mais como criar os filhos. E isso contribui, muitas vezes, para a separação. Quando não, em uma das hipóteses também, é colocar os filhos acima do relacionamento conjugal. Isso é seríssimo. Existe uma pesquisa do Instituto John Gottman, que ele diz que quando o casal, a mulher fica grávida, a probabilidade de separação vai para 18%. E quando o filho nasce, Ronaldo, vai para 25%. Nós somos pais, eu e você, Ronaldo, a gente sabe disso. Existem homens e mulheres, ou principalmente as mamães, colocam os filhos acima até de Deus. Isso é sério. Mais uma, queridos. A questão, amados irmãos, da dureza do coração. Infelizmente, quais as causas? Eu quero trazer por último o que Jesus falou em Mateus capítulo 19, versículo 7. Eu e Ronaldo conversávamos ainda há pouco sobre isso e nós falávamos dessa questão da dureza e do egoísmo. O que causa, Ronaldo? Uma das razões que levam os casais a se divorciarem é a dureza do coração. É a incapacidade de gerir os conflitos conjugais. Porque todos nós vamos ter conflitos. Todos nós iremos passar por alguma situação que cause constrangimento, conflito no lar. E não saber administrar os conflitos, a dureza do coração, o egoísmo, o eu sou, o eu faço, eu sou melhor, eu não consigo suportar você fazendo assim, vivendo assim, você sendo assim. A unidade não exclui a individualidade do casal. Eu vou repetir. A unidade, uma só carne, não exclui a individualidade da pessoa. Eles não sabem gerir. E o perdão, que eu quero colocar dentro desse contexto da dureza do coração. Eu quero convidar você para ler um texto. Mateus capítulo 6, versículo 14. Mateus capítulo 6. Jesus, ele ensinando a oração do Pai Nosso. Tão conhecida, Ronaldo. Tão conhecida, tão lida, tantas pessoas rezam e oram. Ele vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Isso é sério. É grave. É tremendo. É o próprio Jesus falando, ensinando que nós precisamos, devemos, necessitamos nos relacionar melhor com Deus. Eu quero ler mais um texto. Nós falamos a Bíblia e a família. Então, ó, Efésios, capítulo 6, Efésios, capítulo 5, capítulo 4, irmão, versículo 31. Toda amargura e ira e cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Será que está claro, irmão Ronaldo? A dureza do coração. O que tem sido, o que deve ser uma possibilidade distante, uma exceção da exceção, uma saída de emergência, tem se tornado regra. As pessoas não sabem lidar com os conflitos, com os problemas, e aí a infidelidade, criação de filhos, finanças do casal, dureza do coração, incompatibilidade de gênios, faz o casal se divorciar. Mas em nome de Jesus Cristo, nós queremos declarar que o teu casamento, o meu casamento, ele nasceu em Deus, é projeto de Deus, e Deus quer o melhor para a tua e para a minha família. Creia nisto, porque é a palavra de Deus quem diz. Amém. Muito bem, nós estamos ouvindo algumas informações interessantes sobre esse tema, divórcio, e não sai daí, nós temos mais algumas perguntas, mais algumas questões para trazer aqui, mas agora nós vamos ouvir uma música com o nosso grupo de louvor e daqui a pouquinho nós estaremos voltando para mais algumas perguntas e você não pode perder. Vamos ouvir uma canção pelo grupo de louvor. Mais uma vez nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Iremos louvar a Deus com este hino, a melhor escolha. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho, minha história. Do mundo me afastei, de a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. Em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi,
disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Programa Bíblia e a Família de volta, e vamos logo a mais uma pergunta para o presbítero Jean, que nesta noite está conosco aqui, nos trazendo resposta para algumas questões que nós estamos levantando. Irmão Jean, já falamos sobre o que leva os casais ao divórcio, e sabemos que o divórcio não é a vontade de Deus. Jesus mostrou isso quando ele foi questionado sobre o divórcio, se era lícito ou não, e ele levou os seus questionadores a meditar ou a lembrarem do que Deus havia feito no princípio. Ele ajuntou homem e mulher e disse: serão ambos uma só carne. E em seguida ele ratifica essa passagem dizendo: portanto, o que Deus uniu não separe o homem. Então está claríssimo que a vontade de Deus é que o casal, uma vez casados, uma vez aliançados, uma vez feito o concerto, como lá em Malaquias já foi citado aqui, eles vivam para sempre, até que a morte os separe, como nós sempre falamos. Se isso é quebrado, deve haver uma consequência, porque quando a lei de Deus, a vontade de Deus, ela é transgredida, quebrada, rejeitada, naturalmente as consequências elas vêm. E no caso do divórcio, quais são as consequências que a família num todo sofre por conta de um ato de divórcio? Pergunta difícil, né? Dói um pouco falar sobre isso, Ronaldo. Que consequência fala geralmente de dor, né? Fala de angústia. Prejuízo, né? Prejuízos, muito bom. Ronaldo, de forma alguma aqui, o nosso foco, o nosso objetivo nesta palestra não é culpar nenhum nem outro, não é querer apontar aqui alguma pessoa ou outra pessoa. Porque essa questão do divórcio, Ronaldo, ele tem várias nuances aí, tem várias situações, e cada um sabe o que passou. Nós não estamos aqui, nem você nem eu, nem o programa, com o objetivo de ser juiz de ninguém, e muito menos executor. Eu quero que isso fique claro, tá, queridos? O nosso objetivo aqui não é ser juiz e nem ser executor. O nosso objetivo é trazer luz para uma temática relevante e delicada. Vale dizer isso. Uma temática que é importantíssima, que é preciso que se aborde, e muito mais com aspecto preventivo. E quando nós dizemos tudo isso, é porque as consequências virão. As consequências virão quando não se pensa, quando não se planeja, quando não realmente se busca a Deus. Muitas vezes, numa separação, as consequências são
drásticas, são terríveis. Exemplo: brigas e intrigas. Nunca se viu, é muito raro, é uma exceção, um casal divorciar-se e serem dois amigos. Num processo, quem já vivenciou... Mas isso acontece muito na televisão, né? Nos filmes, nos filmes, nas novelas. Verdade, muito bem, muito bem. Agora na vida real é meio complicado, né? A realidade é diferente, por isso que eu dizia que quem já passou por um divórcio... Ronaldo, eu acredito assim, nós somos casados, você tem sua esposa Estela, e eu sou casado, a maioria de nós, que vocês que estão assistindo, são casados. Ninguém casa, Ronaldo, pensando no divórcio. Alguém casa pensando nisso? De forma alguma. É um projeto de vida. Eu estou casado há 25 anos e é um projeto que em Deus, eu digo, eu vou viver com esta mulher até a velhice, que vamos ter filhos, vamos ter uma família e vamos construir nossos bens, nossa vida, a adorar, servir a Deus até que a morte separe. Isso é um sonho. E quando esse sonho é quebrado, é doloroso. Então as brigas, as intrigas são terríveis. Para quem já passou sabe disso. Mas um outro aspecto também que eu quero abordar é o prejuízo financeiro. Quem está passando por isso agora, ou quem já passou por um divórcio, a questão da divisão dos bens. Meu Deus! Eu já estive presente em algumas situações em que eu vi um dos casais comentando, mostrando como era a situação. É terrível, Ronaldo. Olha, é um inferno na vida do casal. É um drama. A casa é minha, a casa não é sua, é minha. Fui eu que comprei, não, eu comprei também, eu participei, eu fiz. É uma briga sem fim. Entra na justiça e não se resolve. Muitas vezes não consegue sair na paz. É confusão, é desastre. E vamos pagar a pensão, e a pensão é pouca, a pensão não é justa. E o outro diz, a pensão é muita, e ela agora vai ver com outra. O prejuízo financeiro é terrível. Isto são as consequências. Isso machuca, isso dói, isso cria problemas sérios, isso traz dificuldades, mas também tem mais. A gente quer trazer mais uma, os problemas emocionais. É difícil isso aqui, Ronaldo. Os problemas emocionais é depressão, ansiedade, insônia, medo, fobias de um modo geral. Por que isso acontece? Porque foi um projeto, um sonho que foi quebrado. Um castelo que foi desmoronado, uma casa. Fica, Jean, aquela sensação de derrota? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso está dentro dessas síndromes, dentro desses conflitos emocionais, desses problemas emocionais, porque é um fracasso. Não é isso que você queria, não era isso que a gente queria. Nós estamos falando aqui de via de regra. Quando você casa e você quer viver bem, salve você viver com uma pessoa que é psicopata, uma exceção você viver com uma pessoa doente mental, eu quero dizer, né? Uma pessoa que é um agressor, que é uma pessoa que agride, que espanca. São exceções. Mas quando você casa, você planeja, você deseja aquela união, e depois de 5, 10 anos, 15 anos, aquela união ela é dissolvida. Ronaldo, nós precisamos encaixar e entender pela palavra. Foi dito aqui várias e várias vezes: casamento deve ser indissolúvel. A indissolubilidade do casamento é algo que está no coração de Deus. É quando tornaram uma só carne ali. Aquela só carne, eu já ouvi uma expressão que diz que é como que fosse uma cola, é uma tenacidade ali. Colou,
E aí, tudo isso é quebrado. Você planejou viver com aquela pessoa, e aí chegam as brigas agora para separar, o dinheiro, você fica com isso, você fica com aquilo. Problemas emocionais, principalmente, acontece muito com a mulher, porque hoje menos, mas ainda a mulher, ela ainda é dependente da maioria dos homens. Na classe A, B, nem tanto, Ronaldo, mas na C e na D, a mulher ainda é dependente financeiramente do esposo. E aí gera insegurança. E eu quero trazer por último, Ronaldo, uma das consequências que eu considero a mais danosa, a mais nociva, a mais maléfica de todas, é quando o casal tem filhos. Os problemas emocionais, os problemas que aquela criança vai desenvolver, pode desenvolver na vida adulta. E isso é dramático. Eu li outro dia um livro que ele falava sobre experiências adversas na infância. E ele trazia uma lista de várias situações de traumas, de situações que a criança vive, de 0 aninho até 18 anos. Entre elas, quando a criança ela presencia um divórcio. Quando ela vive num contexto em que houve uma separação. Aquela criança, ela tem uma predisposição, Ronaldo, a desenvolver doenças psicossomáticas, a desenvolver síndromes, a ser uma criança com baixa estima, a ser uma criança com uma intelectualidade baixa, a ser uma criança com problemas de segurança, porque ela falta figura paterna, ela vai ficar insegura, porque para nós que somos adultos é uma situação diferente, a minha vida segue, a minha vida continua, mas aquela criança, ela perdeu o melhor que ela tinha, que era o papai dela, ou a mamãe, e como é que na cabeça dela, o mundo é diferente do nosso, irmão Ronaldo. Então, casais, pensem 10, 20, 50, 100 vezes. A Bíblia, a palavra de Deus, ela traz recomendações. Eu te digo, em nome de Jesus Cristo, abra o teu coração. Se neste vídeo você que está vendo, eu não sei qual o horário, qual o momento que você está vendo, mas se você está passando por algo assim, você está numa situação, Ronaldo, em que está cogitando essa possibilidade maligna de Satanás, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu repreendo isso. Descarte essa possibilidade. Delete essa possibilidade. Isso é uma exceção. Deus está aqui entre nós. Deus está aí e Ele vai te ajudar. Busque socorro, busque graça, sabedoria, clame a mim, a palavra diz, e responder-te-ei. João, primeira carta de João, capítulo 5, veio aqui agora à mente. Filhinhos, se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, temos certeza que Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, Ele nos atende daquilo que nós pedimos. Descarte. Ou se você conhece alguém que está passando por uma situação assim, manda esse vídeo para ela. E nós vamos estar aqui orando no final. Vamos estar clamando pelo teu casamento. Porque as consequências são danosas. São desastrosas. Amém. Muito bem. Agora há pouco nós falamos aqui sobre filmes e novelas, né? Que na verdade, com relação a divórcio, com relação a consequências, e também com relação às consequências relacionadas a filhos, tem pintado um quadro que não é a realidade na vida real. As novelas e os filmes estão aí para exatamente fazer propaganda daquilo que não é a realidade no assunto que nós estamos falando. Então, atente para isso. Pesquise.
Procure conversar com alguém que pode ajudar em relação a isso. Com certeza, divórcio não é a saída, né? Não é a saída. Mas por último, nós vamos fazer mais uma questão. Vamos trazer mais uma pergunta para o irmão Jean. Falamos das consequências que o divórcio traz. Mas para que aqueles casais, irmão Jean, que estão ouvindo agora e que já cogitaram ou estão cogitando entrar em um processo de divórcio por alguma questão, a Bíblia e a família também procura trazer solução. Então, qual seria a solução ou as soluções que a gente poderia, com a qual a gente poderia ajudar essa pessoa a voltar atrás nessa sua cogitação de divórcio? Que solução poderíamos passar para eles? Você falava agora e eu me vi à mente, Ronaldo. Atos, me lembrei agora, é um texto muito conhecido nosso da igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, dos nossos grupos, né? A gente tem trabalho de grupos nos lares há mais de 30 anos e eu me lembrei agora, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Sem dúvida alguma, a suficiência de Deus, ou não? Eu quero trazer a atenção para a suficiência de Cristo, de Deus. Você já parou para pensar, Ronaldo, em Gênesis, quando Deus cria Adão, Ele criou Adão, colocou um jardim, e Adão era pleno ali. A felicidade de Adão estava ali. Mas Deus achou que era importante que Adão tivesse companhia. Tinha companhia para todos, tinha um par para todos. Todo animal tinha outro. Para Adão não se achava. Então Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Então foi Deus que percebeu isso. Depois Adão quem vai dizer. Mas a suficiência de Deus. Deus, Ronaldo, ele tem que ser suficiente para nós. Mesmo que você não viva o casamento dos sonhos, mesmo que você não viva o relacionamento hollywoodiano, né? De muitos filmes também, né? Um casamento de Alice no País das Maravilhas, que não existe esse casamento, principalmente nas redes sociais hoje, né? Ninguém nunca vê uma imagem, uma foto do casal brigando, só vê aquela imagem bonita, aquele casal é perfeito. Não. Todos os casais têm problemas, têm dificuldade. A diferença é que alguns sabem lidar e outros não. Mas que solução? A primeira está em Deus, está em Cristo. Nós entendemos, Mateus, Jesus termina o Sermão do Monte e ele vai dizer algo espetacular, que eu chamo isso de casamento alicerçado na rocha. Ele vai dizer que quem ouve e pratica e vive a palavra é como alguém que construiu a sua casa sob a rocha. E essa rocha ali é Cristo. A suficiência de Deus é tudo que você precisa. A suficiência de Cristo em nossas vidas nos completa. Para eu ser feliz na minha vida, não necessariamente, compreenda, eu necessito de ser amado exaustivamente pelo meu cônjuge. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É claro que quem casa quer ser feliz ao lado do outro, mas eu quero te mostrar que a suficiência de Cristo, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Então a suficiência de Cristo, de Deus, é fundamental. É forte o que eu estou dizendo aqui, mas isso reflete Efésios capítulo 5. Deus manda o marido amar a mulher e diz que a mulher deve ser submissa ao marido, mas ali ele não está dizendo assim, olha, eu só amo se ela me amar.
Vamos trazer aqui bem rapidamente, Ronaldo, um comparativo, Ronaldo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5 que o homem deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Eu te pergunto, Ronaldo, será que Jesus ele ama a igreja só se a igreja amá-lo? O que é que você acha? De forma alguma. Quer dizer que Jesus ama a igreja, independente que a igreja ame ele, é isso? Independente, o amor de Deus é independente. Tá claro isso? É incondicional o amor que Jesus sente. Ah, eu não sei, irmão, eu sou pentecostal. Glória a Deus. Glória a Deus. O amor de Jesus pela igreja é incondicional. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, não. Você, marido, deve amar a sua esposa incondicionalmente. É forte o que eu estou dizendo, mas eu estou falando da suficiência de Cristo, de viver a palavra. Isso, a gente precisaria de mais tempo para pensar sobre o assunto, Ronaldo. Mas eu quero trazer, nós estamos falando aqui de soluções. São várias nuances que um relacionamento passa. Cada um tem suas particularidades, suas peculiaridades, seus conflitos, seus dilemas que precisam viver. Então, nós estamos aqui sendo, Ronaldo, generalista, mas vamos tentar de alguma forma atingir os casais. Viver a palavra de Deus. Desenvolver um relacionamento com a palavra e com Deus. Se nós como cristãos não tivermos um relacionamento com Deus e com a palavra dele, Jesus disse para o diabo, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ronaldo, se eu não entender o que significa perdão, o meu cristianismo, se a minha justiça não exceder, Jesus disse, a dos escribas e fariseus, isso só se consegue, Ronaldo, quando se tem um relacionamento com Deus e com a palavra dele. Quando a gente lê, medita e procura viver a palavra. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, não. De forma alguma. Mas é possível. Ele não ia nos dar nenhum mandamento que não fosse possível. Mas eu quero trazer ainda uma outra possível solução para os problemas. Eu quero falar ainda de aprender com Maria, Ronaldo. Aprender com Maria. Evangelho de João, capítulo 2, o casamento em Caná da Galileia. O que é que aconteceu ali? O casamento estava acontecendo, possivelmente o casamento naquela época não era 2 horas como hoje, já estava acontecendo há um dia, 2. E o que é que aconteceu? O vinho acabou. Maria teve uma percepção bem aguçada. Isso é próprio das mulheres. Uma percepção boa. Maria percebeu toda aquela situação e disse: o que é que está acontecendo? Está acontecendo que o vinho acabou. O que é que Maria fez? Foi procurar quem poderia ajudar. E aí, queridos, você, marido, você, esposa, nós precisamos, Ronaldo, ter uma percepção do que está acontecendo no nosso relacionamento. Observa, só abrindo aqui um parêntese, na infidelidade, por exemplo, outro dia a gente trouxe isso num vídeo. Quando você perceber que seu marido ou seu cônjuge está se comportando diferente do normal, celular com senha, opa, eu estou apenas dizendo algumas coisas, horas extras, isso que é o que pesquisas apontam, tá? Hora extra, começa a se vestir diferente, chega mais tarde, sai mais cedo. Tenha percepção. Você percebeu como Maria percebeu alguma coisa, Ronaldo, diferente? Você no seu casamento percebeu que tem algo diferente? Vai conversar com o marido, vai conversar com a mulher, vai aos pés de Cristo, pedir uma ajuda, sabedoria, pedir orientação para poder solucionar o problema. E ainda eu quero trazer mais um ponto. Eu quero trazer mais um para a gente
E fechando aqui com chave de ouro, comunicação. A comunicação ainda é um dos pilares para qualquer casamento viver bem. Eu já falei isso em outros vídeos. Lá em Gênesis, os homens estavam construindo uma torre. Capítulo 6? 7. 11. Capítulo 11. Capítulo 11 de Gênesis. Que chegasse aos céus. E eles tinham duas características. Eram unânimes, havia união, comunhão, e falavam uma língua só. Deus percebeu isso. Deus disse: eia, desçamos e confundamos sua língua. Os homens falam uma língua só, são unidos. Na hora que eles começaram a falar um idioma diferente do outro, o que é que aconteceu? Não conseguiram mais construir a torre. Comunique-se. A comunicação, sem dúvida alguma, é um pilar essencial. Saber se comunicar e se comunicar bem, eu costumo dizer, Ronaldo, que é um oxigênio para o casamento. A comunicação, ela oxigena o casamento. E eu quero trazer uma historinha bem rápida. Certo pastor, ele estava, Ronaldo, com uma das suas ovelhas, um dos seus membros, doente, hospitalizado, e ele ele foi fazer uma visita para aquele irmão. Aquele irmão estava na UTI. Chegando lá, ele começou a ler a palavra, a orar, conversar com aquele irmão, e diz que depois de um certo momento, aquele irmão estava com a sonda, estava entubado, quero dizer, e aquele irmão começou a fazer gestos e pediu uma caneta. E enquanto ele escrevia alguma coisa ali no papel para o irmão, o pastor deu um papel para ele escrever alguma coisa, o aparelho lá deu aquele bipzinho, o irmão faleceu. E o pastor nem deu tempo de ler e colocou no seu paletó e disse: depois eu olho, enfermeira, uma loucura, uma pessoa vindo a óbito ali. O que é que aconteceu? O pastor no outro dia foi comunicar a família, tudinho e tal. E depois ele, voltando da cerimônia fúnebre, ele lembrou do papel que tinha, aquele bilhete que o irmão, na agonia da morte, ele rabiscou. E dizia lá naquele bilhetinho: pastor, o senhor está pisando na mangueira do meu oxigênio. O senhor está pisando, o oxigênio não está fluindo para mim. Eu estou morrendo sem oxigênio, eu não tenho oxigênio. Isso é uma história, logicamente, Ronaldo, mas isso reflete quantos casais, Ronaldo, estão sem oxigênio mais da comunicação. Não tem mais comunicação. Se não há comunicação, há morte. A morte, por quê? O que precede muitas vezes numa separação, num divórcio, primeiro, é a morte da comunicação, de um bom diálogo franco e honesto. Uma das soluções, comunique-se melhor. Por último, Ronaldo, eu quero encerrar. Saia da rotina. Por favor, querido casal. E você está aí casadinho há 5, a 10, 15 anos, inove, melhore, renove. O justo é como a luz do meu dia, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O nosso pastor Djalma, ele tem uma frase que diz assim: sempre melhorando. Eu mando um abraço para o pastor Djalma, e ele sempre diz: sempre melhorando. Melhore no seu casamento, melhore na sua comunicação, melhore no seu sexo, melhore no seu relacionamento, no romantismo, melhore com o seu casamento. Saia da rotina. Que Deus abençoe a você e a todos nós, em nome de Jesus. Graças a Deus por todas essas informações que estão sendo trazidas para nós sobre esse tema tão interessante. E agora nós vamos ouvir a última música e depois estaremos orando, encerrando a programação desta noite. Vamos então ouvir o conjunto, o grupo musical Louvando a Deus com mais uma canção. Voltaremos daqui a pouquinho.
amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema, ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Muito bem, chegamos ao final do programa A Bíblia e a Família desta noite.
E, como sempre, nós queremos encerrar orando, agradecendo a Deus por sua vida, orando para que o Senhor possa, aliás, possa não, Ele pode, né? A capacidade dele fazer é infinita. Orando para que você, para que a sua família possa permitir que a palavra de Deus mude situações que não são desejáveis. Deus abençoe você, sua família. O irmão Jean, o presbítero Jean, estará orando por nós em nome de Jesus para terminarmos o programa. Amém. Então vamos orar onde você agora estiver, feche seus olhos, se conecte com Deus, né? E certamente Ele pode fazer o que você nem eu pode. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Queremos Te dar a glória, a honra, a louvor para todo sempre. Senhor, Tu és digno, Senhor, de receber tudo isto. Recebe, Pai amado, toda a glória e toda a honra, porque Tu deste o Teu Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados. Senhor, a Tua palavra diz que Tu nos amaste de uma tal forma que deste o Teu Filho para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, nós Te glorificamos, Senhor, nesta hora, pela tão grande salvação por intermédio de Cristo. Nós Te glorificamos, Senhor, nesta hora, pela Tua bondade, pela Tua graciosidade, como diz, Senhor, que a Tua graça se manifestou, trazendo salvação, trazendo graça e bondade sobre todos os homens. E esta graça e essa misericórdia foi também sobre todas as famílias. A Tua palavra diz que em Abraão, em Cristo, serão benditas todas as famílias da terra. A Tua bênção, Senhor, através de Cristo, ela atinge todas as famílias, todos os lares. Ó Senhor Deus, e nós queremos Te rogar, Senhor, nesta hora, por intermédio deste vídeo, que Tu atinja o lar e o coração de todos os nossos amigos que nos veem, Senhor. Ó querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Teu Espírito Santo arvore sua bandeira e fique nos corações de cada casal, de cada família, e traga vitória, Senhor, que traga bênção, meu Deus. Oh, querido Pai, nós Te pedimos humildemente, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre cada família, cada lar que está vendo esse vídeo. Oh, Senhor, ajuda os conflitos, ajuda, Senhor, para que eles tenham a capacidade e a habilidade de saberem lidar com os conflitos, com a Tua graça, com a Tua ajuda, por intermédio da Tua palavra. Queremos repreender toda ação maligna sobre essas famílias, sobre esses lares. Oh, Pai querido, Pai santo, nós glorificamos o Teu nome, porque Tu és bondoso, Tu és gracioso, Tu és misericordioso. Sendo assim, Pai, nós oramos tudo isso, nós pedimos tudo isso, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. E nós esperamos você semana que vem com mais um programa, A Bíblia e a Família. Deus abençoe a sua vida.